Olá, boa tarde. Agora você acompanha Notícias do Brasil desta quarta-feira, dia 29 de março. Começamos essa edição com um esclarecimento para quem ainda vai preencher a declaração do imposto de renda. As transações feitas via Pix não precisam ser informadas. Para a Receita, importa o que o contribuinte recebeu, quanto pagou de dívidas e para quem, as declarações de bens e etc. Muitas pessoas estão perguntando isso porque este ano o sistema eletrônico de pagamentos será aceito na hora de pagar saldos ou receber restituição. Mas não mudou nada. Falando em Pix, o meio de pagamento foi o líder entre todos os outros em 2022. Segundo a Febraban, foram 24 bilhões de transações, com média de 66 transferências diárias. Essa quantidade de operações superou a soma de cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques. Ainda de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as transações feitas com Pix continuam em ascensão e contribuem para a maior inclusão financeira. Depois do Pix, os preferidos dos brasileiros foram o cartão de crédito e débito. E as taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito subiram em fevereiro. Como nessas horas os bancos não prestam muita atenção à Selic, que é a básica da economia, os juros do cheque agora estão em 137% ao ano. No cartão de crédito parcelado, o cliente vai pagar mais de 189% e no rotativo, mais de 417% ao ano. Quando somados todos os tipos de financiamento, a taxa média cobrada nos empréstimos passou a 44%, o índice mais alto dos últimos 6 anos. E mesmo com tantas contas para pagar, os brasileiros pediram menos dinheiro emprestado no mês passado. Segundo os números divulgados pelo Banco Central, o volume foi 9,5% menor que em janeiro. Mas é bom lembrar que fevereiro é um mês mais curto, com apenas 28 dias, e isso faz diferença na estatística. De qualquer maneira, as famílias e empresas brasileiras têm hoje mais de 5 trilhões e 300 bilhões de reais para pagar, mais da metade do PIB do país, que no ano passado ficou próximo dos 10 trilhões. O número explica por que quase 49% das famílias estão endividadas e mais de 4% não consegue quitar as dívidas. A inadimplência também bateu recorde. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida que oficializa o aumento da mistura do biodiesel ao óleo diesel vendido no país. A partir do sábado, a porcentagem do combustível biodegradável produzido através de óleos vegetais e gorduras animais, que polui menos, passará de 10% para 12%. E a partir do ano que vem, o diesel receberá 1% a mais até atingir 15%. E olha só, moradores da cidade do interior do Maranhão vivem assustados por conta de crateras que ameaçam a população. Nos últimos 10 anos, só uma erosão engoliu 3 ruas e mais de 50 casas. A população de Buriticupu, cidade a 417 quilômetros de São Luís, vive em alerta por conta dos riscos causados pelas vossorocas, que são enormes crateras que há mais de 30 anos tiram o sossego de moradores. Durante o período chuvoso, a situação na região só piora. A cidade tem 26 buracos gigantes que só têm aumentado ao longo dos anos. Os moradores que têm casas próximas às crateras não dormem em noites de chuva. As crateras são fenômenos geológicos que surgem como fendas no solo, geralmente provocadas pela água da chuva. Se nada é feito para conter, uma cratera pode chegar ao grau de vossoroca, quando atinge um lençol freático, como aconteceu em Buriticupu. Especialistas explicam que o desmatamento, a ocupação desordenada, o relevo e o solo arenoso são os principais fatores que contribuíram para o surgimento e os avanços das vossorocas. Nos últimos 10 anos, só uma vossoroca engoliu 3 ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Parte da Vila Santos Dumont desapareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximas aos barrancos e foram abandonadas. Cerca de 180 famílias correm o risco de perder suas casas em Buriticupu e cobram uma solução do poder público. Em nota, o governo do Maranhão disse que o município foi incluído no decreto de situação de emergência estadual e aguarda reconhecimento do governo federal.
O Estado informou que foram solicitados recursos federais imediatos de ações de ajuda humanitária e de estabelecimento. O constante aumento dos casos de dengue em Santa Catarina fez o governo do estado publicar um decreto de emergência nesta manhã. O objetivo é preparar os hospitais da Grande Florianópolis para atender os casos mais graves da doença. O governo do estado publicou um decreto de emergência em saúde pública para realizar reformas e obras em 6 hospitais próprios da Secretaria do Estado de Saúde, localizados na Grande Florianópolis. As unidades têm apresentado sérios problemas estruturais e de manutenção e também há necessidade de ampliação de serviços na decorrência do aumento da ocupação de leitos, principalmente por conta da dengue e doenças respiratórias. A secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, reforçou a importância do local adequado e em boas condições, contribuindo para o cuidado e recuperação dos pacientes. Ele visa permitir que a gente faça intervenções rápidas nas nossas estruturas dos hospitais próprios. Não são todos os hospitais próprios, mas em especial aqui da Grande Florianópolis, ampliando e fazendo uma nova emergência no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Também vamos trabalhar 20 leitos de UTI para o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Na Carmela Dutra também estamos fazendo estudos para, além de todas essas melhorias internas, também ampliarmos os leitos de UTI e no regional uma nova emergência, que seria uma ampliação da emergência que lá temos, porque as estruturas dos nossos hospitais, elas não combinam com a qualidade do grupo de profissionais que trabalham. Essa ação também vai de encontro no atual momento sazonal que Santa Catarina está enfrentando, um aumento expressivo de casos de doenças infecciosas virais identificadas como dengue e as doenças respiratórias, que vem refletindo na busca por atendimento no sistema de saúde do estado, consequentemente a alta da ocupação de leitos hospitalares. E ainda falando em dengue, agora uma boa notícia. Um estudante descobriu uma alternativa sustentável para combater o Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. O Brasil registrou aumento nos casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti, de janeiro até agora, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue tiveram um crescimento de 53%. A chikungunya registrou aumento de 98% e o Zika vírus 124%. A pasta destacou que com a elevação de incidência de casos prováveis e óbitos confirmados, o cenário é de epidemia. O relatório mostra mais de 400 mil casos prováveis de dengue, com incidência de 190 casos por 100 mil habitantes. Cerca de 4 mil casos graves foram contabilizados, com 117 óbitos confirmados pela doença e 167 em investigação. Já no caso da chikungunya, foram cerca de 54 mil casos prováveis registrados. 8 vítimas foram confirmadas e 27 estão em investigação. Já sobre o Zika vírus, são 1.624 casos prováveis, sem registro de óbitos pela doença. Pensando nisso, um estudante de Salvador, na Bahia, buscou na sua região uma alternativa de combater a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. Felipe Silva Sacramento descobriu uma saída no pé de araçá. As folhas da árvore apresentam substâncias com potencial para eliminar bactérias importantes para o desenvolvimento das larvas de mosquitos. Além disso, o uso não apresenta riscos para o meio ambiente. O projeto foi um dos mais de 200 apresentados na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP e acabou premiado. Agora o estudante vai participar da feira Genius Olympiad, em Nova York, nos Estados Unidos, e tenta conseguir patrocínio para desenvolver o projeto. Para a gente encerrar essa edição, um senhor de 83 anos que estava há 40 sem enxergar, recuperou a visão graças a uma cirurgia inédita realizada em um hospital lá na Itália e que durou 4 horas. Em nota oficial, a equipe médica explicou que a operação consiste em ter alargado o transplante de córneas para a superfície ocular aos tecidos conjuntivos esclerais, que tem um papel fundamental em permitir o sucesso do transplante em condições particulares. Em suas palavras, o paciente disse: "Quando acordei e comecei a ver o contorno dos meus dedos e da minha mão, foi como nascer de novo." Não é maravilhosa essa notícia? Deus capacita o homem para que a ciência possa realizar.
E eu fico por aqui, já às 6h30, Juliana Dariva traz mais notícias para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Giaquetto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia. Tchau.